O arroz pode ser sim uma ótima estratégia como refeição pré-treino, mas alguns cuidados são importantes. Base Trailcast, 5 minutos diários de inspiração, motivação e ciência aplicada à prática do Trail Run. Eu sou Péricles Maia, treinador, atleta e diretor da Base Trail Run, e juntos vamos dar início a mais uma série de 5 episódios do Base Trailcast. E é sobre isso que vamos falar hoje no episódio 3 do Carboidrato Perfeito, nossa série de 5 episódios sobre os melhores carboidratos, as melhores fontes para você utilizar como pré-treino, intratreino e pós-treino. É o que vamos entender hoje em mais um tópico da revisão narrativa publicada na Nutrit. Mas calma lá, galera. Não vai invadindo o rodízio de sushi igual louco ou levando aquele pratão de mingau de aveia de qualquer jeito. Vamos entender como o arroz ou a aveia podem ajudar ou atrapalhar o seu pré-treino. Chen e colaboradores investigaram o efeito do arroz como refeição pré-treino no desempenho da meia maratona, 21 km. O público foram 8 atletas homens treinados com VO2 máximo na média de 58,5 ml por quilo por minuto. Isso mostra que são atletas de bom nível de treinamento, correto? As refeições foram fornecidas 2 horas antes do teste e consistiam em: o grupo controle tomaram geleia de baixo valor energético sem nenhum carboidrato. O grupo 2 consumiu 92 gramas de arroz, ou seja, alto índice glicêmico. Grupo 3, refeição de baixo índice glicêmico sem arroz. Grupo 4, bebida hidroeletrolítica contendo 6,6% de carboidrato fornecida a cada 2,5 km do teste de 21 km, totalizando aí 72 gramas de carboidratos ingeridos durante os 21 km. E vale lembrar que o arroz possui uma média de 28 gramas de carboidratos a cada 100 gramas. E o que eles observaram com o estudo? O tempo para concluir os 21 quilômetros não foi diferente entre as refeições com carboidrato, embora apenas o arroz tenha melhorado o tempo comparado ao grupo controle, que consumiu geleia de baixo valor energético. Eles concluíram que sim, o arroz pode ser uma boa estratégia como refeição pré-treino, mas alguns cuidados são muito importantes com relação ao arroz. O arroz possui bastante água quando cozido. Logo, para obter 30 gramas de carboidrato, é necessário ingerir 106 gramas de arroz branco e 116 gramas do arroz integral cozido. Tá? Claro, né? Ninguém vai comer arroz cru. E isso pode desencadear algum desconforto gástrico devido à quantidade de arroz necessária para se obter os níveis de carboidratos desejados, especialmente se for arroz integral, porque contém muito mais fibra, o que aumenta o tempo de digestão. A gente não quer isso no pré-treino. Tá? E não vamos dar mole no pré-treino ou pré-prova com alimentação, com muita fibra, para a gente não ter piriri na prova. Ninguém quer, no meio da prova, né, dar aquela vontade de fazer o número 2. Ninguém merece, né? Então vamos ficar ligados. Lembrando, é necessário treinar o trato gastrointestinal para esse tipo de alimento e adaptar a realidade das respostas individuais de cada atleta. Então, se você não se dá bem com arroz, você não vai ficar forçando comer arroz. Existem outras opções de carboidratos que você pode consumir que vai te fazer muito bem. Mas é necessário treinar o seu trato gastrointestinal para que você consiga se dar bem com aquela alimentação, tá? Então, sabendo que o arroz é uma boa opção, tem opções de arroz branco, opções de arroz integral, e aí você vai adaptar a sua realidade, o que melhor se encaixa para disponibilidade de acesso a esse alimento, a resposta que o seu corpo tem a esse alimento e valor também, né, questões financeiras aí com relação a esse tipo de alimento. E a aveia? Como é que a aveia se comporta como pré-treino? Ela é rica em carboidrato, possui 68 gramas de carboidratos a cada 100 gramas de aveia, em relação à mesma quantidade, bem parecida com arroz. E Paul e colaboradores examinaram os efeitos de 3 refeições isoenergéticas pré-exercício, pré-treino, constituídas por aveia, contendo 41,5 gramas de carboidrato, trigo, contendo 53,9 gramas de carboidrato, e cereais de milho, contendo 54 gramas de carboidrato, mais leite desnatado associado, em comparação com o ensaio em jejum de controle. Ou seja, então o controle foi feito em jejum, eles não se alimentaram. 12 adultos saudáveis ingeriram as refeições pré-exercício 90 minutos antes de fazerem 90 minutos de ciclismo no rolo simulador a 60% do VO2 pico, seguido, já logo na sequência, né, de um time trial, de um contrarrelógio de 6,4 km. Foi observado, então, que não houve melhoria de desempenho com nenhuma refeição em comparação com o teste em jejum, embora deva ser reconhecido que havia 12 gramas menos de carboidrato na refeição de aveia, em comparação com as outras refeições. Mas o que eles observaram é que não houve essa diferença. Então, apesar de não ter havido essa diferença no desempenho, a sensação de fadiga ela foi muito maior na prova em jejum. Então, o teste feito em jejum, os atletas sentiram mais fadiga. Isso foi medido pelo POMS
que é o questionário de prontidão de estado do humor. E aí, enfim, viu-se que no teste em jejum, realmente a fadiga foi maior, a fadiga percebida foi maior. Abre aspas, isso não quer dizer que o jejum é ruim para o treinamento. É necessário adaptar a estratégia a cada atleta, a cada momento do treinamento também. Já em outra pesquisa, Jones e colaboradores compararam 3 refeições de carboidratos disponíveis à base de aveia e trigo em relação à barra desportiva comercial. Então, a barrinha de cereal que você compra no mercado, eles avaliaram a disponibilidade do cereal integral mesmo, né, natural, com a barrinha comercial. 8 homens treinados em resistência ingeriram 4 refeições isoenergéticas, incluindo uma combinação semilíquida, na verdade é pastosa no caso, né, à base de aveia, com 77% de carboidratos, um carboidrato semilíquido à base de aveia com 68% de carboidrato e outro carboidrato semilíquido à base de trigo com 75% de carboidratos. E compararam isso a uma barra desportiva sólida e densa à base de frutose, com 69% de carboidratos. As refeições foram fornecidas 2 horas antes de um teste de 60 minutos em cicloergômetro, numa bicicleta ergométrica, né, de laboratório, e o ritmo foi autoselecionável de cada atleta. Independentemente da refeição ingerida, eles observaram que não houve diferença na frequência cardíaca, no consumo de oxigênio e nem na taxa de troca respiratória ou desempenho no exercício. Esses estudos, então, sugerem que cada fonte de carboidrato ela foi igualmente benéfica para esse tipo de exercício, apesar desse estudo não ter comparado essas fontes de carboidratos ao jejum. Contudo, outros estudos também investigaram a aveia como pré-treino e não foi também observado superioridade específica se comparada a outras fontes de carboidratos ou com o jejum. Nesse caso, já foi avaliado o jejum. A não ser em um estudo onde foi observada melhoria de 16% em mulheres atletas recreacionais usando a aveia no café da manhã em comparação ao jejum. Então aí já tem um estudo com aplicação para pessoas comuns, vamos dizer assim. Mais um detalhe importante a ser observado. A aveia raramente é consumida sozinha devido ao sabor. Ninguém come aveia pura, né? Enfim, não dá para comer uma pasta de aveia só com água, por exemplo. Então sempre é uma mistura com mel, com chia, o leite, entre outras fontes de carboidratos que cada um tem sua criatividade para misturar e o sabor que gosta de misturar. Mais estudos levando em conta essas misturas, né, dessas fontes aí devem ser feitos para que a gente possa entender melhor o efeito em conjunto desses carboidratos. E o que tudo isso nos mostra? Após 3 episódios analisando diferentes fontes de carboidratos, nenhuma fonte foi superior à outra nos resultados. Claro, os testes são heterogêneos, diferentes estudos compararam diferentes fontes em diferentes esportes, mas estudos são necessários comparando corrida com corrida, arroz com arroz, aveia com aveia, a partir do mesmo esporte, enfim, vamos dizer um confronto direto aí entre as pesquisas. Pode até ser que já tenha essas pesquisas, mas na fonte que a gente pesquisou não foi o caso agora, tá? Mas uma coisa este estudo nos mostra: todas as fontes de carboidratos não aumentaram a performance de forma isolada. Então, nenhuma fonte de carboidrato tem o poder isolado de aumentar a performance de algum atleta, certo? Porém, estas fontes forneceram energia suficiente para o desempenho já predito e treinado pelos atletas antes dos testes. Então, não mudou o que pensava-se que poderia mudar, mas ela forneceu energia suficiente para aquilo que os atletas já estavam acostumados a desempenhar. Logo, não importa a fonte, importa o que melhor se adapta ao seu organismo, palatabilidade, disponibilidade, preço, praticidade da sua rotina. Tudo isso vai envolver, vai definir quais carboidratos, quais fontes de alimento pré-treino vai ser melhor para a sua realidade, certo? Então, pegou a visão geral? Treine seu intestino para as refeições pré-treino e repita a melhor estratégia no dia da prova e não invente em dia de prova. E, claro, se você descobrir uma estratégia interessante para você que funciona bem, você vai repetir ela no seu dia a dia para que os seus treinos também sejam potencializados. Não é só pensar no dia da prova. Às vezes você é uma pessoa que treina diariamente e não está nem para competição. Então, ajuste a sua dieta, ajuste as suas fontes de carboidrato para que elas sejam eficientes para o seu dia a dia. Fechamos os 3 episódios sobre pré-treino, carboidrato no pré-treino. E a partir de amanhã, no episódio 4, vamos te mostrar as principais fontes de carboidratos intratreino e os seus efeitos e como utilizar esses carboidratos. Não percam, que é interessantíssimo aí as avaliações da ciência, né, com relação aos carboidratos intratreino. Então, galera, comenta aqui qual carbo você mais utiliza nos seus pré-treinos. Se você não assistiu os outros episódios anteriores, volta lá, assiste, ouve os episódios anteriores para que você compreenda todo o ciclo e a partir de amanhã você consiga entender como funciona no intratreino. E já compartilha esse vídeo para sua galera viciada no mingau de aveia e no rodízio de sushi pré-prova. Aquela galera que gosta muito de arroz
já pode já se jogar no sushi, beleza? Então nos vemos amanhã às 16h20. Paz, luz, prosperidade, bota a base e vem correr.